realmente este caso que eu vou passar aqui a citar. Para quem não tem então tido acesso a esta história, nós vamos aqui trazer, não é, a alusão para você saber o que é que realmente aconteceu. A sua atenção, a você que está aí desse lado, que eu vou então trazer esta história. Vou ler para que você acompanhe tintim por tintim. Uma menor de 11 anos de idade que em vida respondia pelo nome de Lúcia Alberto Malhaule, não é? Acho que é isso. Suicidou-se no terceiro bairro de Choque, distrito de Choque, província de Gaza, aqui no sul do país, de acordo com a carta, atenção, a criança desses 11 anos de idade que tirou a sua própria vida, deixou uma carta. E nós sabemos que maioritariamente, a maioria das vezes, quem faz ou quem tira a sua própria vida sempre deixa uma carta a justificar o porquê de ter tomado essa decisão de acabar com a própria vida. E a carta, a menor terá se suicidado após sofrer diversos episódios de humilhação na escola. Continuando, segundo informações que constam numa nota citada pela carta, presume-se que o caso ocorreu por volta das 15 horas, não é? Do dia 6, né, deste mês, que é julho, pouco tempo depois da menor ter mantido uma conversa via WhatsApp com sua mãe, dizendo que necessitava de material escolar, pasta, caderno, canetas e uniforme escolar. Necessidades básicas e principais para um aluno, não é? Porque passava vergonha na escola por falta desses bens. Esta é uma realidade. Eu nem vou continuar, não é, a ler este texto, que é longo, mas é uma realidade que nem precisamos de ir mais a fundo através deste texto. A gente vai conversar sobre isto, não é? Acontece muito. O nosso país é um dos países mais pobres e tem muitas crianças que não têm condições, os seus pais, no caso, não têm condições de suster essas básicas necessidades, que é mesmo o material escolar. Se conseguem, não conseguem tanto. E este é o caso desta menor que tirou a sua própria vida. Bullying nas escolas é o tema que nós vamos então tratar nesta edição e neste espaço de conversa. É hora de conversar. E para tal, a psicóloga Inércia Notício vai aqui ajudar-me, não é? E assim também entender este caso. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, como está, querida? Eu vou insistir em estar bem, mas a situação não é boa. Realmente não é, porque o bullying, né, acontece muito nas escolas e eu acredito que é por falta de conversa por parte dos pais, né? Uhum. Os pais não conversam com as crianças a dar a perceber que nem todos têm as mesmas condições e que nós não podemos pôr-se a rir porque uma pessoa não tem uma caneta, não tem um lápis, porque olhando para esta situação, esta criança sofria de bullying verbal e material. O verbal seriam xingamentos, humilhações, insultos, intimidações, não é? Que olham para uma parte sua, né, que acham ela que é um elo fraco, ou porque esta criança não tinha esses bens materiais, que já seria o bullying material. Talvez riam-se dela porque ia à escola com plástico, ia à escola de chinelo, ou são roupas estragadas. Então, o bullying acontece mais nestas vertentes. E se calhar até passavam para o bullying físico, que é já partir para bater, chutar, arranhar, fazer tropeçar, se calhar até faziam o bullying
através de desenhos, porque tem aqueles que escrevem desenhos humilhantes e lançam para aquela pessoa: quem é esta aqui? É a nossa colega que não tem pasta. Vejam lá ela como é que ela é feia. Vejam lá ela como é que vem sempre aqui na escola. Nem merece estar aqui nesta turma. Então o bullying traz uma tristeza tão forte que esta criança viu-se sem porto, né? Ir à escola todos os dias já não era satisfatório para ela, porque começava a pensar: é para eu viver todo este tumulto, todo este ano, todos os dias. Então, a única forma que ela vê é o suicídio. A mãe, porque não podemos mais ler, né, a história, mas a mãe encontra-se na África do Sul, é um outro problema. E também tem um outro fator, cresceu sem um pai. O pai abandonou a mãe logo que ela ficou grávida. É um outro fator, ela já foi abandonada. Na escola sofre poucos. A mãe não se encontra aqui, ela viu-se sem nenhum rumo. Realmente sem ninguém, não é? Mas digo uma coisa, para além deste problema, o nível que veio a chegar até ao ponto dela tirar a própria vida, este é o grande problema, é a grande questão que me vem, né? Como é que uma criança tem esta ideia de tirar a sua própria vida? Uma predisposição de fazer isso. De onde é que pode partir isto, né? Porque nós estamos aqui a falar de jovens, nós estamos aqui a falar de alguém que sofreu, uma mulher ou um homem que tenha sofrido uma decepção amorosa, ou de quem tenha perdido alguém que muito ama, não é? Ou que tenha vivido muitos transtornos ao longo da vida. 11 anos de idade e que tirou a própria vida. Isto não costuma ser normal. Na verdade não, mas o bullying ele é praticado olhando por vezes para a sua condição financeira. Pode-se dar o caso, se calhar ela era uma melhor aluna, se calhar era uma das melhores. Olham também para este aspecto. Se uma pessoa presta atenção na aula, tira boas notas, é um motivo dos colegas começarem a praticar o bullying. Já vamos olhar que ela era uma melhor aluna, não tinha condições, não é? Então, quando saía da escola, podiam eles fazer um grupinho e lá fora começarem a bater nela. No sentido de: sua pobre, mas você sempre participa bem das aulas, então por que você está a levar esse lugar para nós, deixar para nós que temos, nós não aparecermos na sala? Porque por vezes começam a olhar esta aula já como uma competição, não é? Não no sentido de eles perceberem que eles é que não prestam atenção e que estão ali na aula, mas sim a menina, porque já sabe que ela não tem condições, está à procura de ser alguém melhor, não é? Então ela vai se empenhar mais, no sentido de conseguir passar e conseguir arranjar um emprego, no sentido de arranjar em casa. Quando isso acontece, ela sempre leva este tatal na hora de sair, sempre fazem xingamentos, insultos, não sei o que com ela. Ela vê se já começa a entrar em depressão. Pode chegar em casa, começa a vir choros, não é? Sem colo, a mãe não está, se calhar ela vivia com a tia, não é? Então é um outro fator, ela fica ali aos choros, começa a se perguntar: como é que eu vou vencer isso? Ela não vê uma maneira de vencer isso. Eu ainda só tenho 11 anos, então quero dizer que até a minha 12ª terei que passar por tudo isto, porque até lá não terei como conseguir o dinheiro. E a depressão, ela começa a trazer ideações suicidas, não é? A pessoa começa a ter esses pensamentos destrutivos. Tire sua vida. É a melhor forma de você acabar com este sofrimento. E quando se chega a esse extremo, se ela está em casa, não tem alguém, porque ela fez, ninguém estava em casa, ela vê uma corda, não sei o que, ela logo percebe: é melhor que eu leve esta corda e coloque em mim. E todo o sofrimento vai cessar. É assim como as pessoas que sofrem do bullying lhes vê em mente. Então, nós estamos aqui a entender, no final das contas, que a depressão não é causada, né, pelo bullying. Vamos lá, o bullying pode causar uma depressão na vítima. Claro, causa depressão, sim, porque causa depressão, causa transtornos alimentares, causa insônias, né? A pessoa acaba já nem dormindo, causa pânico. Só por ouvir alguém com uma voz semelhante, ouvir alguém com um aspecto, a criança até pode se assustar, no sentido de pensar que eu hei de passar por isso. E pode fazer com que uma criança comece até a ter medo de violência, só por ver pessoas já passarem por violência. Sente aquilo porque é o que passa
todos os dias, não é? Leva isto à depressão, ansiedade, transtornos alimentares, falta de apetite, falta de concentração na aula, porque está toda hora atenta aos colegas a pensar, será que vão me arranhar? Será que vão me beliscar? Será que se eu falar, vão olhar um aspecto meu para depois fazerem risadas? Então, o rendimento escolar desta criança pode começar a baixar, mesmo que ela seja uma melhor. Por conta disso, está toda hora atenta porque não quer ser motivo de risada em nada. Então, isto desconcentra a pessoa e leva mesmo a ter dificuldades de aprendizagem. Então, este ponto, não é? De que tu acabar efetuando, infelizmente a menina não está mais entre nós, ela realmente tirou a sua própria vida. Então, este ponto, né, de acabar consigo, tirar a própria vida, esta atitude, qualquer vítima de depressão, não é? Pode vir a tomar esta atitude, ter estes pensamentos, né, suicidas, não é? E a depressão envolvida, não importa a idade, não importa nada. Se ela está com depressão, estes pensamentos são certos de que ela vai ter, é isso. Sim, as pessoas com depressão têm baixa autoestima. Quando tem, sim, a autoestima delas baixa, porque vejamos, sofre bullying, você é pobre, não sei o quê. Então, qualquer coisa de ruim que acontece com ela, ela já diz, todo mundo já diz que eu sou pobre, nada comigo dá certo, então não seria diferente. Logicamente, a autoconfiança também não vai existir. Então, uma pessoa com depressão trabalha-se mais com a sua rede de apoio, que são os seus familiares, seus amigos. Como não se percebeu logo que ela passava pelo bullying, poderia ter se trabalhado com a família, no sentido de, é importante que os pais sempre procurem saber nas crianças, por que não gosta do colega X, por que não gosta daquela professora, porque é assim que nós começamos a perceber se esta criança está a sofrer pelo bullying ou não, se está a ser violentada ou não. Porque uma criança pode dizer nas brincadeiras, eu não gosto desta pessoa, mas por quê? Simplesmente não gosto, vá a fundo, um dia ela pode se abrir. Então, quando não tem este tipo de conversas, a criança vê-se sem nenhum rumo. Não tenho a quem contar que estou a passar por isso, né? E por, às vezes, ser ela a única, porque os promotores, né, do bullying fazem um grupo, costumam fazer grupos. Então, se ela for a única, já é uma pequenina, já lhe chamam de palita, chote, não sei o quê. Se é uma única pessoa, não vai conseguir lidar com todos. Então, nós, em casa, temos que tentar conversar com a criança no sentido de mostrar os pontos fortes que ela tem e fazer perceber que tem outras pessoas que passaram pela mesma coisa, não é a única, mas que é preciso paciência para conseguir vencer. E se percebe-se que isto acontece na escola, vai-se à escola, fala-se com a direção e não sei o que e tudo mais, no sentido de tentar como é que eu posso explicar? Conversar-se, né, com estes estudantes, podemos até nem chegar e dizer que é este, mas conversar-se com todos, no sentido de eles serem elucidados que esta prática leva a isto, se possível até trazer vídeos e evidências que mostram que esta prática do bullying traz consequências severas, de modo que os estudantes vejam que uma mera brincadeira tira a vida da pessoa. Exato, e nós temos, em alguns momentos, Aí as séries preparadas têm sido muito importantes, podemos assim dizer, porque nós podemos ver estes exemplos, não é? Através de alguns filmes, não é? Algumas novelas também. Isso. Hoje eu falo positivamente pelas novelas. Porque muitas vezes há histórias ali retratadas de uma determinada figura, não é, que passa por esta situação de bullying e nós conseguimos ver, não é, que realmente há um sofrimento, um transtorno muito grande que esta pessoa vive, né? Estando a contar aqui para mim como é que isto acontece, eu vejo aqui uma necessidade, não é, de haver
esta explicação, não é? Nestes mesmos locais, mas também exemplificar. Podem também os professores ou os sociólogos ou os que fazem serviços que vêm então ajudar a sociedade a crescer, né? Com relação, como é que se diz? Ética. Ética. As mesmas podem fazer esta questão de não só falar, exemplificando mesmo, ter aí uns trechos dos filmes, isto e portanto, é um material que podem utilizar, né? Porque às vezes os que praticam bullying não conseguem perceber o mal que estão a fazer nessa vítima, não é? Elas apenas se divertem, né? Elas apenas olham para uma pessoa que é mais clara, não é? Que a maioria, e divertem-se, não é? Para mais baixinha, quer dizer, esta bullying que fazem ela passar e por ela sentir-se fraca, ela põe-se para baixo mesmo, né? Porque pronto, ela vê-se que não está ali, não é o mundo dela, não é? Uma pessoa que sofre bullying assim, onde ela se encontra, o mundo ali não é dela, está num lugar estranho, as pessoas que estão ali, é muita coisa que acontece. Então, talvez se trouxessem também este tipo de exemplificações, acho que ia ajudar bastante, né, para poderem entender. As crianças, às vezes, precisam de ver, né? Na verdade, até mesmo nas escolas, eles próprios até dizem as palavras que costumam, ofender, né, os colegas. Porque o bullying olham mais pela cor da pele, é um dos motivos. Você é só branquinha, seu preto, né? Então, olham para a estatura, se é magra ou é gorda, né? Palito, pintainho, baleia, não sei o quê. São as palavras que costumam mais dizer. Olham para as condições financeiras. Seu pobre. Você sempre vem aqui de plástico, olha a menina plástico. Então acaba virando motivo de risada. Se você vem com o mesmo sapato por um mês, menina de sapato de um mês. E ninguém gosta de passar por isso, não é? Não, é preciso que haja muito cuidado na forma como a gente fala, né, com as pessoas, porque nós não sabemos como é que é a vida dela. Que esforço a criança pode estar a fazer, né, para poder conseguir pelo menos ir à escola, de repente nem comeu, e só da ausência, por exemplo, este exemplo que estamos aqui a trazer, a ausência da mãe, quer dizer, dos pais, já é uma dor que ela carrega. Vai na escola, encontra pessoas estranhas que lhe tratam, é terrível. Então ela estava a passar por um tormento. Sim, em casa, já teve uma infância que não é bonita. Não é e para uma ainda criança, na escola continuam a trabalhar em prol disso, né? De deixarem ela cada vez mais insignificante, porque ela já se sentia insignificante. Eu não sirvo para nada. Em casa, meu pai me abandonou. Minha mãe foi à procura de melhores condições de vida e até agora ainda não conseguiu comprar um material. Que a criança nem pensa, talvez, que a mãe foi à procura de melhores condições de vida. Ela viajou, a mãe está fora, né? Talvez seja isso. Em melhores condições de vida, ela nem sequer talvez é uma criança, nem sabe o que pode estar a significar melhores condições de vida, não é? E aquele vazio sempre vai permanecer. Então, aqui a chamada de atenção está aí, mãe. Eu acho que esta mãe está a sentir-se muito culpada, com certeza. Culpada por não ter dado atenção, por ter desaparecido, né? Por ter saído. Justificativa. Saiu para ir procurar pão, mas abandonou a criança na mesma, né? Abandonou para ajudar a criança, mas não está ali. E olha só o que aconteceu. Então é preciso que haja, não é, muita atenção aí aos pais, não só a mãe, ao pai e também a mãe, não é? É por isso que diz-se que é preciso fazer um bom plano para trazer um ser aqui. Não podemos trazer, ou não se deve trazer seres que a gente não vá cuidar, não é? Seres, todos nós somos seres vivos, atenção aí, não estou a falar mal de nós, está bem?
Muito bem. Inércia, últimas considerações sobre este tema, não é? Que estamos aqui a tratar hoje. E espero bem, nós podíamos falar disto por mais tempo, porque é uma situação difícil e os comportamentos das pessoas às vezes são difíceis então a controlar assim. A gente não se controla nós mesmos às vezes. Então, é preciso um pouco mais de atenção. Essa famosa empatia, não é? Últimas considerações, querida. Já ficar aqui algumas características, né, que os pais podem tentar perceber nas crianças se estas sofrem do bullying ou não. As crianças que costumam sofrer o bullying, por vezes começam a querer faltar na escola. Uma das coisas, né? Então podem tentar perceber isso, o porquê de querer faltar à escola. Algumas começam a ter diarreias, só de serem vamos à escola, começam a ter diarreias, vômitos, mal-estar, pânico, não é? Porque já está a pensar em todo aquele tormento que vai passar. Outras podem voltar com hematomas, não é? Algumas, quando saem de casa, costumam encurvar-se, né? Olhando mesmo para baixo, não querer ser visto, porque já é motivo de piada. Então, há que tentar olhar por estes aspectos e tentar ir a fundo do porquê a criança, só de falar na escola, já está a chorar, faz birras exageradas e tudo mais. Para os praticantes do bullying, é importante que olhem para aquelas crianças que são meio agressivas, né? Usam a força para reagir, né? Para resolver qualquer coisinha eu vou te bater, ela já diz isto. Então, crianças com este comportamento opositivo, desafiador, costumam ser praticantes do bullying. Então, olhar para a criança se tem empatia, não é? Perceber se esta tem remorso quando faz alguma coisa, não é? É importante, porque criança, sempre que dizemos alguma coisa, principalmente quando ouve dos pais, a intenção é de pedir desculpas. Se esta criança simplesmente não importa sem pedir desculpas, pode ser um dos praticantes do bullying ou tenha um outro problema que precisa de assistência. Alguns costumam praticar o bullying por vezes passam pelo luto, né? Uma criança a passar pelo luto pode usar o bullying como uma forma de escape, né? Tentar resolver aquele problema, mas batendo no outro, como uma forma de esquecer. Se são adolescentes, se tiveram ali um rompimento, né? Podem praticar o bullying como uma forma de resolver, né? Uma separação dos pais também, não é? Algumas usam mais para serem pertencentes a um grupo. Para você ser do nosso grupo, tem que começar a fazer isto. Então, como ele já vê-se a ser humilhado, não sei o que, começa também a fazer a mesma coisa para sentir-se superior. Alguns praticam o bullying para sentirem-se mesmo superiores e também porque passaram por abusos, assistem violência doméstica em casa. Então é importante que os pais evitem discutir em frente das crianças, é importante que os pais evitem lutarem em frente das crianças e sempre mostrem que este comportamento não é bonito, é um comportamento inadequado. Isto sim é que é ensinar a criança, conversem acerca do bullying, tentem explicar quais as consequências que há a dever diante disto, né? E que se alguém tentar intimidar, tem a quem queixar, tem professora, tem a mãe, tem o pai, ela vai se sentir acolhida. Mesmo que alguém tente fazer alguma vez, dizer, vou queixar o meu pai. Já é motivo de um praticante do bullying ter medo quando ouve esta palavra. Vou queixar o meu pai, vou queixar a minha mãe, vou queixar a professora. Porque a maioria daqueles que sofrem bullying não conseguem dizer isto. Eles simplesmente choram ou dizem, vocês por que fazem isso comigo? Então eles se sentem mais superiores. Ai, olha, e outro conselho, procura um psicólogo que vai ajudar bastante. Um psicólogo mesmo, porque quem pratica bullying tem problemas, tem conflitos emocionais, imaginei luto, não sei o que, precisa resolver isso para que não tenha problemas no futuro. Muito bem, assim terminamos, não é? Esta conversa, né, que é sobre, então, bullying nas escolas. Que isto não continue, que nós sejamos inteligentes o necessário, né, para ensinar os nossos, para que não venham fazer estas práticas que são destrutivas. E é uma destruição que não é externa, é interna. E tão interna que o resultado final pode ser este de suicídio. Uma menor de 11 anos
é terrível, não é? Então vamos tentar evitar e lutar contra estas práticas. Muito bem, sendo isso possível, podemos voltar a sorrir e colocamos no ponto final a nossa conversa. Estivemos então com a Inércia Notício, ela que é psicóloga, e falando então do bullying nas escolas.